Olá pessoal, mais uma aula aqui no canal da Biologia da Marcinha. A aula de hoje a gente vai falar de envoltórios celulares, então preparem-se para a gente poder aprender um pouquinho mais. Então nós vamos falar de envoltórios celulares. Então o que são envoltórios celulares? A gente tem a célula e tem aquelas estruturas, vamos dizer assim, que envolvem a célula. Para que elas envolvem? Para separar a célula do meio e ser uma forma de proteção dessa célula. Nós temos três tipos de envoltórios celulares. Membrana plasmática, que eu encontro em todos os seres vivos. A membrana plasmática ela é lipoproteica. Isso quer dizer o quê? Ela é formada por lipídios e ela é formada por proteínas. Ela possui permeabilidade seletiva. Isso significa que ela permite a entrada de algumas substâncias e ela barra de outras, sempre levando em consideração a diferença de concentração de substâncias dentro e fora do meio onde essa célula está. O outro envoltório que eu tenho é o glicocálix. Eu encontro o glicocálix em animais. Ele é glicoproteico, formado por glicídios e proteínas. Ele é externo à membrana plasmática. Então eu tenho a membrana plasmática e ele fica externo a essa membrana. A função dele é de proteção celular. Só que ele é uma estrutura que parece uma rede, né? Ele não é uma estrutura compacta, ele parece uma rede em volta da célula. Então ele permite uma movimentação maior da célula. Ele faz a proteção, mas não é assim uma super proteção. Se a célula se romper, ele rompe junto com essa célula. O outro que eu tenho é a parede celular. Onde eu encontro a parede celular? Em plantas, em algas, bactérias, fungos. Qual que é a composição? Depende do ser vivo. Plantas e algas, normalmente é celulose. Bactérias é peptídeo glicano. E os fungos normalmente é quitina. Então, dependendo do ser vivo, eu tenho uma composição diferente para a parede celular. Também ela é externa à membrana plasmática e ela serve para proteção. Se eu for fazer um comparativo de proteção entre glicocálix e parede celular, eu vou ver que a parede celular ela protege mais a célula do que o glicocálix. Então, uma célula vegetal ela tem uma dificuldade para se romper porque a parede celular segura mais. Então, a gente percebe nesse comparativo que um protege mais do que o outro. Não existe ser vivo que tenha os três. Todos os seres vivos têm membrana plasmática, mas alguns têm glicocálix, outros têm parede celular. Não existe ser vivo que tenha os três. Então, a gente comentou que a membrana plasmática, ela é aquela que permite a entrada e saída de substâncias, né? A tal da permeabilidade seletiva que a gente ouviu falar. Permeabilidade fazendo uma certa seleção, né? Como o próprio nome diz. Aí nós temos alguns processos de entrada e saída de substâncias através da membrana plasmática. Então são eles que a gente vai falar. Como que ocorrem os transportes? Como que a substância entra e ela sai da célula? Por que a substância entra e sai da célula? Para alimentar a célula, para sair o excesso e assim vai, tá? Nós temos, primeira categoria aí, processos passivos. Que processos são esses? Que não há gasto de energia, tá? As substâncias são pequenas, elas passam com tranquilidade, não há gasto de energia. A primeira classificação aqui dessa categoria é a difusão simples. Então, como que ocorre esse processo? As substâncias elas passam do meio mais concentrado dessas substâncias para o meio menos concentrado até que se igualem. Então, eu tenho 20 moedinhas, o outro tem 5 moedinhas. Então, eu vou dar moedinhas para ele até a gente equilibrar e ficar tudo ok. Eu falo que o meio mais concentrado de substâncias é o meio hipertônico. O meio menos concentrado a gente chama de hipotônico. E o que está igual, tudo ok, os dois meios isotônicos.
Então, esse tônico vem de tonicidade, de substâncias dissolvidas. Hiper é bastante, hiper é pouco, iso é igualado. Então, no caso da difusão simples, que tipo de substância passa? Oxigênio, gás carbônico, então substâncias pequenininhas. Então, olha só, eu tenho um meio com uma concentração grande de substâncias. Aqui o meu maisinho são substâncias, representação delas. E o outro lado eu tenho menos substâncias. Então, vai passar de onde eu tenho mais para onde eu tenho menos, até os dois ficarem igualados. A hora que igualou, parou a passagem de substâncias. Aí a gente tem, na classificação daquela primeira categoria, a difusão facilitada. Então, o que acontece na difusão facilitada? É o mesmo esquema da difusão simples. As substâncias passam do meio hipertônico para o meio hipotônico até tornar-se os dois meios isotônicos, como a gente havia comentado. Qual que é a diferença, então? A diferença é que essas substâncias são um pouquinho maiorzinhas e elas precisam de uma ajuda para a entrada e para a saída. Quem ajuda? As permeases, que são enzimas que a gente possui dentro da membrana plasmática. Tá? Permeases são proteínas, então a minha membrana continua sendo lipoproteica. Então as permeases elas estão ali para auxiliar essas substâncias maiores. Quem são essas substâncias maiores? Glicose, aminoácidos e assim vai. Aqui no glicose eu posso colocar monossacarídeos no geral, né? Porque eles são um pouquinho maiores do que um oxigênio, um gás carbônico que precisa dessa ajuda. Ainda dentro dessa categoria do processo passivo, eu tenho o terceiro, que é a osmose. A osmose, quem está passando agora, o meu foco de observação na passagem de substâncias é a água. Então, a água ela passa do meio hipotônico, menos concentrado de substâncias. Não da água, de substâncias. Esse é o meu ponto aí de partida. Para o meio hipertônico, então eu estou passando do hipotônico para o hipertônico até ficar igualzinho a dissolução, né? A quantidade de água está ok. Se eu olhar pelo lado da água, eu vou falar para vocês que aqui está sobrando água no meio hipotônico, no meio hipertônico está faltando água porque tem muita substância que precisa dissolver, e aqui a gente vai igualar a quantidade de água, tá? Então olha o que está acontecendo. Eu tenho muitas substâncias desse lado da água, então automaticamente tem pouca água para fazer a dissolução, elas estão meio que amontoadas. Do outro lado, eu tenho pouca substância dissolvida na água, então a água está sobrando. Então esse é o meio hipotônico, esse é o meio hipertônico meu. O que acontece? A água passa deste lado para esse e ela vai dissolvendo. Lembra que a gente viu sobre dissolução? Ela vai separando as substâncias. Vai chegar uma hora que as substâncias ficam tão separadas que fica igual a isso. Poucas substâncias, né, bem separadinhas. E aí, quando eu olhar, por mais que aqui tenha mais substâncias do que aqui, eu olho e vejo que as características são parecidas, que elas estão nas mesmas condições. Então, aí a água para de passar de um lado para o outro e elas estão equilibradas, elas estão isotônicas. Então, o que a gente percebe de diferente das anteriores? Que o meu foco aqui é a água e não as substâncias como na anterior. Aí a gente passa para uma outra categoria, que são os processos ativos. Então, são processos que têm gasto de energia. Então, por que tem gasto de energia? A célula, pelo que a gente percebeu anteriormente, ela tenta sempre estar em equilíbrio com o meio dela. Então, ela está sempre correndo atrás desse equilíbrio. E tem os processos passivos que permite que ela faça isso sem gastar energia, porque energia é uma coisa complicada de ficar gastando. Então, quanto mais você tiver energia sobrando, melhor. Só que, no processo ativo, o que a gente vai perceber? Que por algum motivo, por alguma atividade que a célula tem que fazer, ela vai contra esse equilíbrio. Ela vai contra o gradiente de concentração que a gente fala. O gradiente de concentração é onde as substâncias estão concentradas de forma equilibrada. Ele vai contra esse equilíbrio.
por algum motivo. Existem vários tipos de processos ativos, que são atividades que a célula faz, ela precisa naquele momento estar desequilibrada, entre aspas, aí na história. Um exemplo que eu coloquei aqui, que é o mais usual, é a bomba de sódio e potássio, tá? Então, eu tenho duas substâncias envolvidas aí na história para o processo poder acontecer. Por que essa bomba de sódio e potássio é importante? Para a passagem dos impulsos nervosos. Os impulsos nervosos, eles passam em milésimos de segundo. Quanto mais rápido eles forem, melhor. Você precisa fazer um movimento, se você demorar muitas vezes esse movimento está te colocando em risco. Então, quanto mais rápido você fizer a atividade, melhor. E a bomba de sódio e potássio, ela permite a passagem desse impulso nervoso, inclusive da forma mais rápida possível. Então, como que ela acontece? Situação normal, não está passando o impulso nervoso, a célula está tranquilona. Isso aqui acontecendo nos neurônios, tá? Tranquilona. Então, eu tenho o meio intracelular, dentro da célula, o meio extracelular, do lado de fora da célula. Então, como que eu tenho em relação ao sódio? Do lado de fora da célula eu tenho uma quantidade grande de sódio, do lado de dentro da célula eu tenho uma quantidade pequena. O potássio eu tenho fora da célula pouco, dentro da célula bastante. Essas substâncias, elas se equilibram, elas encontram equilíbrio entre elas aí na história. Então, por difusão simples, elas passam de um lado para o outro, ficando nessa situação aqui. Então, a célula está assim. Quando vem um impulso nervoso, quando vai passar o impulso nervoso, o que acontece? Essa membrana plasmática, que eu coloquei aqui para vocês, ela é lipoproteica, como a gente já falou, e nessas proteínas, elas possuem permeases, elas possuem proteínas que fazem parte dessa estrutura para passagem de substâncias. Aí o que vai acontecer? Eu preciso criar uma situação de desequilíbrio, de excitabilidade da membrana para passar o impulso nervoso rapidamente. Como que a célula ela fez para dar essa excitabilidade, esse desequilíbrio? E de uma forma extremamente rápida. As enzimas, elas captam esse sódio, pouquinho que está aqui dentro, e joga para fora. E o potássio, as enzimas captam esse potássio que está do lado de fora e joga para dentro. Então vocês imaginem assim, alguém que não quer entrar dentro da sala de aula e você obriga o cara a entrar e põe ele lá, nem que for 2 caras que você obriga, eles vão causar dentro da sala de aula. Então, o que ela faz? Ela pega pouquinho daqui as enzimas e jogam. Quando elas fazem isso, jogou e fechou a porta. Porque não basta você botar os caras dentro da sala de aula, você tem que trancar a porta, senão eles saem correndo de volta. Então, o que acontece? Elas fecham, que a gente fala que são as proteínas do portão. Então, joguei o cara, entrei na frente, fechei a porta. Fechei. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ficou a quantidade diferencial desequilibrada e essa membrana, ela cria em volta dela um meio instável e a membrana, ela fica excitada. Nessa excitabilidade dela, o pulso nervoso vem e passa pulando rapidamente e vai embora. Acabou de passar o impulso nervoso, proteínas do portão saem da frente da abertura, por difusão simples, eles voltam à normalidade e nós ficamos desse jeito, tá? Então é criada essa situação para a passagem do impulso nervoso de uma forma mais rápida. Por que gasta energia? Vocês imaginem assim, eu pego o cara que não quer entrar na sala de aula, puxo ele para dentro, jogo ele lá, ele vai ficar querendo sair pela porta, eu seguro a porta, eu segurar a porta, eu estou gastando energia, eu pegar e ficar segurando essa porta. Por isso a gasta de energia, por isso que é um processo ativo, porque o desequilíbrio causa um gasto de energia. Outra categoria que a gente tem desses processos de passagem de substâncias são as endocitoses e exocitoses. O que quer dizer isso?
Endocitose significa citose, movimento celular, endo de entrada. A exo, eu não anotei aqui, mas ela faz parte, a exo é um movimento celular, mas de saída de substâncias. Uma é complementar a outra. Entrou, tem que sair, não tem jeito. Como é um movimento celular, o gasto de energia é muito grande, muito maior do que o processo ativo que a gente viu anteriormente. Por quê? É um movimento da célula, então vai gastar energia. Essas moléculas grandes vão entrar na célula e vão sair da célula, às vezes em pedaços, mas vão sair da célula. Eu tenho dois tipos de endocitoses. A fagocitose. Fagocitose, então citose é esse movimento celular que a gente falou. O fago, ele seria de comer, né? Se eu for traduzir ao pé da letra, significa que a célula está comendo. Seria a entrada de uma substância sólida aqui na célula, tá? Então, fagocitose tem a ver com substâncias sólidas. Então, olha o que acontece. Vamos supor que eu tenho... Com quais substâncias pode acontecer isso? Com vírus, com bactérias. Vamos supor que eu estou falando de células de defesa aqui do nosso organismo. Então, eu tenho lá um vírus, vamos supor, e a célula faz a identificação. O que ela vai fazer? Ela vai distender o seu citoplasma, a sua membrana, e meio que abraçar esse vírus. A gente chama essa estrutura que distendeu de pseudópodes. Pseudo, falsos, podes, pés. Tá? Então ela distende esses pés falsos e abraça aí o nosso vírus. Quando ela abraça e traz para si, uma parte da membrana plasmática envolve o vírus. Por quê? Você não pode colocar uma substância estranha à célula, soltá-la dentro da célula e largar lá. Né? Uma estrutura assim maior ainda, vamos supor, um vírus dentro da célula solto. Não pode. Então o que a célula faz? Ela envolve com um pedaço da sua membrana esse vírus, ou essa estrutura qualquer, essa substância, meio que isolando esse vírus. Ele fica isolado dentro desse saquinho, vamos dizer assim. É um fagossomo, tá? Aí nós temos uma organela dentro da célula, que é chamada de lisossomo, que ela faz a digestão celular, faz a digestão dessas células. Os dois se unem. Quando os dois se unem, forma aquilo que a gente chama de vacúolo digestivo. Dentro do lisossomo, ele tem enzimas digestivas. Então, quando ele se une ao fagossomo, formando vacúolo digestivo, as enzimas dele ficam soltas ali dentro agora desse vacúolo e elas vão digerir aqui o meu vírus imaginário. Ela vai digerir esse vírus. Digerir o vírus, o que vai acontecer? O que não serve, né, os resíduos desse vírus, esse vacúolo, ele vai até a membrana, como ele é formado por uma membrana parecida com a membrana plasmática, que veio da membrana plasmática, ele se une à membrana e os resíduos são jogados através da própria membrana para o meio externo. Esse processo de jogar as substâncias fora é chamado de plasmocitose. Isso é uma exocitose, que eu tinha citado para vocês. Então, se for uma substância, no caso aqui é um vírus, né? Mas se for uma substância que tem algo que pode ser aproveitado, então digeriu o que é interessante, aproveita o que não é interessante, joga fora, tá? Então, a fagocitose, ela ocorre com substâncias sólidas. O outro processo que a gente tem dentro das endocitoses é a pinocitose. Então, traduzindo aqui a coisa. Citose é movimento celular. Pino vem de beber. Então, é como se a célula estivesse bebendo. Então, é a entrada de substâncias líquidas na célula. Então, eu tenho a minha célula, uma gotinha d'água, vamos dizer assim, com substâncias dissolvidas dentro dela. Vocês imaginem assim, se eu fosse fazer o processo de fagocitose, eu ia esticar os meus pseudópodes e pegar a gotinha d'água. Só que eu acho que não funciona muito bem. Você estica o bracinho, a gotinha d'água vai embora. Então a célula desenvolveu uma outra forma de capturar isso. De que forma? Fazendo uma invaginação.
uma dobra aqui para dentro da membrana dela, onde a gotinha d'água ela é capturada, então ela cai dentro dessa dobrinha dessa invaginação. Quando ela cai, isso aqui fecha, esse pedacinho da membrana, como a gente viu anteriormente, se solta e isola a gotinha d'água. Mesma coisa, você não pode colocar uma substância dessa dentro da célula, pode ser perigoso. Então ela fica isolada. Quando ela fica isolada, o lisossomo se une ao pinossomo. Então esse váculozinho que é formado, chamado de pinossomo. Então o lisossomo se une ao pinossomo, formando um vácuo digestivo. As enzimas do lisossomo digerem o que tem dentro da gotinha de água. O que for útil, a célula aproveita. O que não serve é jogado para fora da célula por plasmocitose, igual aquele esquema que a gente viu. O vacúolo ele chega na membrana, ele se une, eles são iguais, vêm da mesma coisa, né? Joga a substância através da membrana para o meio externo. Se tiver alguma coisa útil, a célula vai utilizar, o resíduo ela joga fora. Chama plasmocitose esse processo de jogar fora, é um tipo de exocitose, de saída de substâncias maiores aí da célula. Então a gente acabou de ver os envoltórios celulares e como que ocorre a entrada e saída de substâncias dentro da célula, para alimentação, para nutrição dessa célula e para retirada de resíduos. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e ficaremos esperando para a nossa próxima aula.